X-Men 5, o primeiro encadernado que aborda a Aurora de X, uma fase que pega o rescaldo lá das House of X e Powers of X, que estava sendo publicado nos encadernados anteriores, que está aqui do meu lado que eu acabei de gravar o vídeo sobre ele, e que começa realmente as HQs mensais certinhas, clássicas de super-herói, que estão se fundamentando nessa ambientação praticamente, esse novo universo mutante que foi criado pelo Jonathan Hickman nas minisséries. Aqui temos X-Men 1, Carrascos 1 e Excalibur 1, introduzindo as novas histórias que vão estar sendo contadas. Agora não é mais só o Jonathan Hickman escrevendo, também temos Gary Duggan e Tini Howard. Não conheço o Tini Howard, o Gary Duggan já li umas coisas legais dele. E nessas três edições nós vemos tipos de história bastante diferentes. A X-Men Volume 1, que é escrita pelo Hickman, nós vemos uma missão de alguns dos mutantes, Ciclope, Tempestade, Polaris e Magneto, resgatando mutantes aprisionados, que estavam sendo aprisionados em instalações de pesquisa, enquanto corta para várias cenas de Krakoa, mostrando o dia a dia de Krakoa, mostrando como o Magneto é admirado pelas pessoas de lá, mostrando como as pessoas, os personagens mais famosos se sentem em relação ao lugar, e também um momento bem interessante que traz o encontro de Ciclope com o pai dele, o Corsário, mostrando na casa de Ciclope, que fica na Lua, porque eles têm os portais de Krakoa e podem ir para qualquer lugar, e meio que um churrascão que a família Summers está promovendo. Enquanto que de ameaças nós somos levados novamente ao pessoal lá que estava construindo sentinelas, que tem inclusive uma sentinela ômega. Eles ainda não foram destruídos, teve gente que sobreviveu, inclusive uma doutora que consegue escapar lá no volume do Encadernado 2, que foi lançado aqui no Brasil, e mostrando que eles ainda têm planos e ainda pretendem ser um problema para os mutantes. É uma edição que eu achei assim, bem calminha, mostrando sobre os personagens, um pouco quase que slice of life em alguns momentos, o que é legal, mostrar essa construção de personagem e do mundo e do universo de Krakoa que o Jonathan Hickman teve tanto trabalho em desenvolver. Eu acho muito bom mostrar essa relação entre os personagens e o meio em que eles estão. E a coisa que mais me chamou a atenção nessa edição, na verdade, é que existiam especulações sobre se, por causa de uma tirinha em que está Jean Grey, o Ciclope e o Wolverine, o Wolverine assim com o braço no ombro de cada um, e eles rindo, se divertindo, e ficou uma zoeira dizendo, será que eles agora são um trisal e tudo mais? E essa edição meio que confirma isso, ninguém chega e diz na cara, mas veja bem, no churrasco da família Summers o Wolverine está lá, o Wolverine tem um quarto na casa da família Summers, e o quarto é contíguo ao de Ciclope e de Jean Grey. E não só isso, o de Jean Grey fica aqui no meio, o do Wolverine aqui em cima e o do Ciclope aqui embaixo. E como podem ver, tem portas ligando os três, o que meio que confirma que eles estão em uma relação poliamorosa. Não se sabe se exatamente eles são um trisal, se todos eles têm relação entre si, ou se o Wolverine e o Ciclope têm relação com a Jean Grey, mas não um com o outro. Mas enfim, é uma nota que eu acho bem interessante e um tema que não tem outra revista mais adequada para abordar do que os X-Men, e com esses personagens tão icônicos eu achei bem interessante estarem trazendo isso. Outras duas edições são os Carrascos, que mostra um problema que a Kitty Pryde acaba arranjando, que ela não consegue usar os portais de Krakoa, não se sabe exatamente porquê. E com isso ela acaba tendo que ir para Krakoa de navio, e serve vai levando uma série de contrabandos, não contrabandos, mas uma tarefa mesmo de entrega. Ela leva cerveja por Wolverine, alguns mantimentos estavam sendo necessários, e fica toda uma questão de, o que eu vou fazer agora, que eu não consigo mais fazer isso e aquilo. E eles acabam descobrindo uma coisa que ela pode fazer, porque um dos portais que leva para a Rússia está sendo fortemente guardado pelo exército russo, inclusive por alguns heróis russos,
porque não querem que os mutantes russos saiam de lá. E aí o que eles fazem? Eles não podem usar o portal de Krakoa, então eles vão de navio lá liberar essa passagem para que os mutantes russos consigam ir para Krakoa. E a Kitty Pryde, ela acaba se encontrando nessa função de ficar velejando pelo mundo, se encontrando com mutantes, meio que resgatando mutantes que não conseguem ou estão impossibilitados de usar os portais. Enquanto isso, tem uma parte mais política, como por exemplo, ela é convidada pela Emma Frost para se tornar a Rainha Vermelha, ou seja, ocupar um assento no Conselho Silencioso. E em meio a todo esse desenvolvimento do personagem, é uma série que está sendo focada na Kitty Pryde, ela é a protagonista e eu adorei isso porque eu gosto muito da Kitty Pryde, e tem uma grande mudança na status quo da personagem, além de ela ter virado praticamente uma pirata e ter cenas de ação bem legais. Eu adoro essa personagem. Ela, eu acredito que pela primeira vez nos X-Men, eu não me lembro disso acontecer antes, ela chega e diz, beleza, tipo, o Homem de Gelo pergunta no final, ela tá aqui com o modelo dos piratas, modelo dos corsários, pra onde a gente... Não, Carrascos, eu falei corsários, mas é Carrascos, perdoem. Pra onde a gente vai, Kit? Aí ela, pra onde quiser, mas me faz um favor, me chama de Kate, porque a ideia de que a personagem cresceu, a personagem se desenvolveu, ela tem muita história dos X-Men, e ainda estava sendo chamada pelo apelido de adolescência dela, de pré-adolescência praticamente, quando ela entrou nos X-Men, quando ela foi introduzida na revista pelo Chris Claremont. E agora ela pede para ser chamada pelo nome dela mesmo, o nome de adulto, que é Kate. E enquanto que na terceira revista, que é Excalibur, temos uma história que lida não só com a mutandade, mas também com noções de magia e toda essa questão de que os mutantes, eu não lembro quando foi, mas eu acho que foi coisa de Chris Claremont também, que os mutantes começaram a se envolver com o pessoal da Britânia, o Capitão Britânia, eu acho que por causa dele ser irmão da Psylocke, que está de volta no corpo original dela, aconteceu isso antes até mesmo do John Hickman entrar, e por isso eles têm uma relação com a magia, porque o pessoal lá do Capitão Britânia tem relação com Camelot, com Morgana Le Fay, o Rei Arthur. Então essa revista acaba abordando isso e trazendo alguns personagens que eu gosto muito, inclusive alguns dos preferidos, como por exemplo Vampira e Gambit e Jubileu, que também tem uma ponta aqui. Eu acho que ela não fez muita coisa não, além de ter alguns diálogos, mas eu acho que ela vai ter mais participações nessa revista. Além de também o Apocalipse aparecer aqui como um mentor e tentar ajudar no que está, nas tretas que estão acontecendo de um portal de Krakoa que leva de Camelot para Krakoa e não de Krakoa para Camelot. Então é um problema que eles precisam investigar. E em meio a isso, o Capitão Britânia se envolve numas tretas que estão acontecendo em Camelot, que Morgana Le Fay agora é a rainha, ou tá atuando como rainha, e a Psylocke, ajudando o irmão, se mete nisso e ela acaba... ele é corrompido pelos poderes de Morgana Le Fay e ela, quando retorna para Krakoa meio que fugindo, ela se torna a nova Capitã Britânia. Eu dei esses spoilers sobre o que está acontecendo no fim dessas edições, porque é basicamente o início de o que cada uma dessas histórias vai contar. Então eu preciso falar disso para falar sobre o que essas histórias vão ser. E eu gostei. Assim, não, se você para pra pensar, não são histórias, não são edições que têm a mesma qualidade do que era House of X e Power of X. Mas o que acontece? House of X e Power of X eram minisséries, tamanho limitado, que foram extremamente pensadas para caber naquele negócio e tinham todo um impacto muito maior, porque tratava de coisas mais importantes. E aqui são edições de histórias mais tradicionais de super-herói, em que você tem um desenvolvimento mais lento, funcionando em arcos, você não vai ter uma história inteira em 6 edições, mas vai estar construindo uma história longa, que vai estar intercalada com toda essa ideia de Krakoa. Eu gostei muito como tudo está sempre vinculado a Krakoa, aos conceitos que o Jonathan Hickman criou. E sempre são coisas que você, tipo, os problemas são problemas que ameaçam Krakoa e que está sendo feito algo para resolver esses problemas, digamos assim, ou então mostrando a vida das pessoas de Krakoa. Então, mesmo que essas histórias tenham protagonistas, elas todas envolvem não tipo a história pessoal deles, mas questões que estão ligadas à história geral, que essa ambientação geral que o Jonathan Hickman criou. E é um lance bem interessante porque fica quase como se os mutantes fossem o próprio universo deles, como se eles fossem uma editora separada do resto da Marvel, e que aqui você tem um universo compartilhado em que tudo
se alinha, tudo se ajeita, tudo se afeta e funciona muito bem. Eu gostei muito do que isso foi feito. Eu acho até que os mutantes da Marvel, os X-Men, funcionam muito melhor quando isso acontece, quando eles acabam sendo um pouco mais separados do resto do universo Marvel. Não precisa ser 100%, mas assim, não ficar toda hora tendo crossovers, toda hora tendo tretas com os Vingadores e outros personagens, como foi na pós-fase do bem, pós a Vingadores vs X-Men, na verdade a partir de Vingadores x X-Men, e toda a fase de Dinastia Mutante a Vingadores X-Men, que esses dois núcleos ficaram bastante separados. Eu gostei muito e é o que está sendo feito aqui, eu acho que está bem legal. Eu fiquei empolgado com o início dessas histórias, tecnicamente não são tão boas quanto as edições do House of X e Power of X, mas como eu falei, aqui são histórias mais lentas, com um desenvolvimento mais prolongado, em que você não vai ver as coisas acontecendo em sequência, porque você está escrevendo uma minissérie de 6 edições. Então a gente vai ver as coisas assim mais espaçadas do que eram nas outras 4 edições. Mas eu gostei muito do formato da Panini, que é um elogio que tem que fazer a Panini, porque eu gostei muito do formato que estão lançando essas edições X-Men. Por quê? Eu que gosto muito dos Mutantes, só preciso comprar uma revista. Tudo tá vindo nessas edições aqui. Então, tipo, aqui você tem X-Men 1, Maraudas 1, Excalibur 1. Na edição 6 você vai ter as outras 3 revistas que tiveram volume 1 nessa época. Aí chega aqui na X-Men 3 você já tem Wolverine, o Carrascos 8, X-Force, um Giant Size X-Men. Então as coisas vão variando, vai aparecendo novas revistas, vai aparecendo edições one-shots e vão todas aparecendo aqui. Então você só precisa comprar isso para ler tudo do universo dos mutantes que está sendo trazido pela essa grande fase do Jonathan Hickman frente aos X-Men. Tirando o crossover X-Men Quarteto Fantástico, que existe porque envolve um mutante que é o filho do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível. Mas por enquanto é isso, eu espero que tenham gostado desse meu vídeo, que ficou até maior do que eu imaginei que ficaria. E eu vou ficando nessa. E até a próxima, onde eu vou trazer um vídeo sobre Batman, o Cavaleiro Branco, eu acho. Talvez ele acabe vindo antes, mas por enquanto é isso. Até o próximo vídeo.